Olá amigos do canal Recarga CAC, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E essa é a segunda parte onde a gente vai falar um pouquinho de projétil. Os projéteis que nós utilizamos na confecção das nossas munições recarregadas, qual é a influência que ele tem? Tem projétil que é mais preciso, tem projétil que é menos preciso? Como que funciona isso? Como a gente falou no primeiro vídeo, a precisão do projétil está muito ligada em vários fatores, né? Na sua geometria, ali, no seu formato, no engastamento, né? Que o atrito que o projétil tem com o cano, com a estria que tem no cano, que dá o efeito giroscópico que vai auxiliar esse projétil a ter mais precisão. Mas fora isso, tem mais alguma coisa que influencia? Por que será que tem projétil que, vamos falar de 9mm, né? Projéteis com 115 grains, isso de peso, né? 115 grains, 124, 125, 130, 135, 140, 147, 150, e eu tenho todos esses pesos. O que isso influencia? Olha só, eu venho aqui para a tela do computador para a gente fazer uma análise baseado em cima de um fabricante que é a CBC, e a gente, como a gente está falando de 9mm, mas isso vale para os outros calibres também. Aqui, como a gente testou muito mais o calibre 9mm, então a gente vai aqui falar dele aqui, continuar falando dele aqui. Olha, quando eu estava falando ali na cadeira ali, eu tinha esquecido do peso 95 grains, né? Como vocês podem observar aí nessa tabela da CBC, do lado esquerdo a gente tem o tipo de projétil: expansivo, ETOG. Tá vendo aqui do lado esquerdo? A gente na primeira coluna tem aqui o tipo dele. Seguindo para a direita, a próxima coluna é do peso. Se você olhar aqui em cima, né, nós temos o tipo. Aqui no primeiro quadro está assim: a referência é projétil. Primeiro o tipo, depois o peso. O peso a gente tem ele em gramas e em grains. A gente costuma falar em grains porque já é assim, virou um padrão falar em grains. A gente tem aqui o projétil mais leve, que é o 95 grains. Depois vamos para o 115, o 124 e o 147. Isso a gente está falando da CBC, dos projéteis originais. Saindo do projétil original, a gente tem fabricantes que fazem projéteis para 9mm de 100 grains, de 130, de 140 e até de 150 grains aqui no caso do 9mm. Então, saindo aqui do peso, a gente vai para a altura que essa munição original da CBC ela pode ter. Esses tamanhos que estão aqui são tamanhos que a fábrica determinou aí, seguindo a referência de tamanho máximo, né, que a SAAMI recomenda. Então a fábrica, o fabricante, determinou que os projéteis dele, originais lá da fábrica, vão estar dentro desses limites aqui. Quando nós recarregamos, nós usamos projéteis de fabricantes, claro que o tamanho máximo aqui vai depender da câmara da sua arma. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente já falou isso em alguns vídeos, mas a gente vai reforçar aqui novamente. Seguindo aqui, a gente tem aqui o tipo de propelente. Mudando aqui para o lado direito, a gente tem aqui os tipos de propelente. Então a gente tem aqui para pontas de 95 grains, o propelente CBC 246 e 222. Para pontas de 115 grains, a gente tem o 266, o 246, o 231, que depois se repete os propelentes. Para a ponta de 124 grains, a gente tem aí
uma gama maior, né? Vai do 231, 246, 266, 231, 217. Quando a gente chega em projéteis pesados, que a gente considera projéteis pesados, aqui como referência da CBC a gente tem o de 147 grains feito por eles. Para isso eles usam dois tipos de pólvora, a 210 e a 207. Só, a regra que é uma regra aí da recarga, aqui a CBC, o que ela faz? Ela tem alguns projéteis, né, que é 95, o 115 e o 124, que eles compartilham do mesmo propelente. Você pode ver que o 95, 115 e 124, a 246 serve para todos eles. É claro, lógico, que com cargas diferentes. Se você pegar a 246, eu estou pegando ela porque ela serve para até o de 95 grains. O projétil de 95 com 246, ele vai com 6,6 grains, a carga recomendada. E para 124 de 246, ele cai para 5,60. Por que eu peguei como referência ela? Porque essa pólvora serve para 3 tipos de peso, segundo o fabricante, CBC. E vocês viram aí que projétil leve vai mais pólvora, projétil pesado vai menos pólvora. Então, nessa imagem aqui que eu peguei, essa é a sigla que a CBC utiliza. Tá vendo? As siglas aqui. Então, o CH que tem aqui nessa sigla é tudo chumbo. Pegando aqui na parte de cima, a gente tem o CHOG, que é o de chumbo ogival, o CHPO, que é chumbo com ponta oca. Aí esses que tem aqui amarelinho, é os que tem, eles são encamisados ou semi-encamisados. Então a gente tem aqui na parte de cima o CHPO, que é chumbo ponta oca latonado. Então aqui pela figura aqui ele é encamisado, né, e latonado. O CHPO, ele é aqui uma ponta oca, se olhar aqui em cima, né, ele é uma ponta oca. E assim como o anterior também era ponta oca, só que o anterior era latonado e esse é cobreado. Seguindo para frente aqui, a gente tem o ETPP, que é encamisado total ponta plana. Então esse é 100% encamisado, até na parte de trás dele, como ele é totalmente encamisado, até a parte traseira do projétil é encamisado. A gente tem aqui o EXPO, que é o expansivo ponta oca. Descendo na parte de baixo, a gente tem o CHCV, que é o chumbo canto vivo. Inclusive a parte de trás dele, aqui a parte de trás, ela é oca para dentro. Como esse projétil ele fica totalmente enfiado dentro do estojo, eles fazem isso aqui. Uma das funções é aumentar, como ele fica totalmente dentro do estojo, ele não pressionar, não diminuir tanto assim a parte interna do estojo, assim como quando tem o disparo, essa parte traseira aqui, por ela não ter chumbo aqui, ela ter menos chumbo aqui, essa parte traseira ela gruda no raiamento e dá mais precisão também. A gente tem o CHOG, que é assim como a parte de cima lá, que esses projéteis de cima aqui são projéteis maiores, né? A gente tem aqui esses projéteis na parte de baixo menor, mas esse aqui também é um CHOG, assim como aquele lá de cima. A gente tem um outro expansivo ponta oca aqui, ó, que ele não é 100% encamisado, ele é semi-encamisado. Pode ver que a ponta dele aqui não é encamisada, assim como o seu parceiro do lado direito aqui, o PMPP, ponta macia, ponta plana. Pode ver, ele é semi-encamisado também. Então era mais para vocês verem, cada fabricante pode adotar uma sigla própria aí, dependendo do formato que faz, né? Mas para a gente entender na tabela anterior, quando a gente mostrou para vocês aí, as siglas que a CBC trabalha.
Peguei essa imagem aqui na internet só para a gente falar um pouquinho sobre os projéteis, né? Projétil, bala, ponta, né? Ele pode ser aí esférico, pode ser com pontas, né? A sua composição é de chumbo, antimônio ou estanho, né? O antimônio e o estanho ele é colocado na mistura para dar mais dureza. Tem os monolíticos, que eles são maciços, aqueles que são plásticos, compostos mistos. E aí no nosso exemplo aí nessa figura, a gente tem aí os pintados. Eu só peguei assim, nem sei de que fabricante que é, mas peguei só para a gente ilustrar aqui enquanto a gente fala. Então a gente tem os encapsulados, que são projéteis. Esses encapsulados, eu achei melhor colocar uma imagem aí. Esses são os encapsulados. Normalmente se acha aí para 22, aqui no Brasil nunca mais vi. Na década de 80 e 90, eu lembro de ter visto isso, eu não lembro de que calibre que era, mas eram umas pontas azuis, em vez de ser vermelho aí, ela é um plástico, né, onde envolve aí os balins, né, essas pontinhas, essas esferas bem pequenininhas aí. Antigamente o pessoal usava esse tipo de munição para matar roedores, cobras. Agora vamos falar aqui, a gente já falou na legenda, mas vamos falar aqui sobre os famosos jaquetados, né? A gente trata de jaquetados. Então aqui vocês têm aí o expansivo ponta oca, pode ver que eles têm uma jaqueta, que é essa parte de latão ou cobre que reveste o projétil. Então nós temos os dois aqui, os dois primeiros, eles são semi-jaquetados, quer dizer, ele não é totalmente jaquetado. A parte da frente não é jaquetada. Ó. E o último, que é o EPP, ele é a ponta plana, né? Totalmente encamisado. A gente chama de jaqueta, né? Aqui tá falando encamisado. E aí ele tem essa jaqueta que cobre ele aí, né? Existe muito mais tipos de projéteis que, se a gente fosse ficar falando disso aqui, isso aqui viraria um curso e não é o objetivo, isso aqui não é um curso. É mais para mostrar para vocês aí os tipos de projéteis que a gente tem aí. Bom, pessoal, antes de a gente encerrar o vídeo, que já está ficando longo aqui, vamos falar dessa tampinha, o Gas Check. Essa tampinha, o que que acontece? Vocês podem ver aí na foto, são duas fotos, mas eu juntei em uma só. Aqui a gente tem um projétil que na sua base ele é chumbo. O que que acontece quando existe o disparo? Essa parte de trás do projétil, ela é submetida a um calor imenso. E como é chumbo, ele tende ao que? Deformar essa parte traseira do projétil. E aí o que o pessoal inventou? Essa tampinha de cobre para você cobrir a parte traseira do projétil. Lá na década de 90, quando a gente recarregava precariamente, a gente não tinha tudo que tem hoje, um amigo comprava esse tipo de coisinha para a gente, porque um dos nossos amigos, ele fazia fundição de projétil, inclusive eu ajudei várias vezes, né, procurando chumbo, estanho em ferro velho, assim. E aí o que que acontece? Depois que o projétil estava pronto, a gente pegava essa canequinha aqui, o Gas Check, e a gente colocava ele na parte traseira do projétil. Pode ver que ele tem esse projétil aqui, ele tem até uma saliência aqui para encaixar o gas check aqui, né? Para que ele fique certinho aqui no diâmetro do projétil.
Então essa é uma forma de você reforçar a parte traseira do projétil para que ele no momento da detonação ele não sofra nenhuma perda de material aqui na parte de trás, desequilibrando o projétil. Então é mais uma coisinha aí que hoje em dia a gente não ouve mais falar, a gente não, porque a gente usa projétil pintado, né? Então a gente não ouve mais falar que alguém usa esse recurso aqui, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês nesse nosso segundo vídeo aqui. Então, pessoal, chegamos mais ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, colocar alguma coisa, deixa aí o seu comentário. A gente grava um outro vídeo, a gente complementa esse vídeo. A gente realmente faz aí um certo roteiro para gravar os vídeos, mas a gente acaba, às vezes, são muitos assuntos, são muitas coisas que às vezes passam e a gente acaba não falando, né? Ou não abordando o que de repente seria o interesse de alguém. Mas se você acha que você quer saber mais alguma coisa, por que a gente não falou nesse vídeo sobre a altura? Talvez a gente grave, a gente tá bolando aí talvez alguma coisa, talvez surja o terceiro vídeo sobre projéteis. A gente está vendo aí direitinho alguma coisa, talvez a gente ainda grave mais um vídeo. Vamos ver aí o desenrolar aí dessa maratona da recarga. Beleza? Muito obrigado por você que nos acompanha, nossos amigos que sempre deixam um comentário e sempre colabora com o canal. Muito obrigado, eu sempre estou aqui agradecendo e acho que nunca é suficiente, mas muito obrigado você que nos ajuda aí. Deixa aí seu like, seu comentário, sua crítica, compartilhe com um amigo. A Maratona da Recarga ela foi criada para ajudar aquela pessoa, aquele atirador esportivo que ele entra na recarga porque quer economizar, depois ele descobre o verdadeiro valor da recarga. Valeu e até o próximo vídeo.